Moro há 7 anos em uma casa que digo ser assombrada. Depois que vim morar aqui, a minha vida e a da minha família mudou. Já procurei ajuda em outras religiões e até amenizou a situação, mas não cessou. Meus sintomas de depressão pioraram muito e minha mãe já tentou suicídio 3 vezes. E meu irmão já ficou até internado em um hospital psiquiátrico. Hoje, sigo a doutrina espírita, faço evangelho no lar, estamos melhor, mas não como uma vida normal. E aí ela queria te ouvir, Jorge. Ela não se identificou. Você tem razão. Esses fenômenos, eles existem. Casas mal assombradas existem. O que são elas? São residências que elas pertenceram a determinadas pessoas que viveram, às vezes, nela muitos anos e se apegaram demais a esses bens materiais e não aceitam os novos moradores. Não aceitam. Acham que, às vezes, até sabem que estão mortos, sabem que já desencarnaram, mas não admitem que outras pessoas estejam derrubando as paredes, fazendo reforma, mudando, dormindo no quarto que era delas e se revoltam com isso. E essas entidades, então, elas ficam num processo de perturbação. Isso é verdadeiro. As situações que você sinaliza podem ser verdadeiras. E aí, a gente precisa tomar providências, no sentido de que a gente vai fazer. Quando a gente é menos médium, é mais fácil, porque a gente sendo menos médium, a gente sente menos, a gente se perturba menos, sente menos essa influência e consegue sobreviver de maneira mais tranquila no ambiente, entre aspas, mal assombrado. Mas quando somos mais médiums, o nosso sono é mais perturbado, existe mais dor de cabeça, mais doença, mais angústia, mais medo, porque essas entidades, o que elas querem fazer é retirar as pessoas do ambiente onde elas estão, para que elas sejam donas do local para todo sempre. É preciso atender essas pessoas nas reuniões mediúnicas. A minha sugestão a você é que você procure uma casa espírita para abrir um atendimento fraterno pelo diálogo e um atendimento espiritual, explicando a situação para que a casa espírita promova reuniões mediúnicas em que essas entidades que estão vinculadas a essa casa possam se manifestar. E aí elas possam ser ouvidas, conversadas, elas possam ser atendidas, assistidas, e com essa atitude, termos uma possibilidade grande de resolvermos o problema. Então, o que seria fazer? Procurar uma casa espírita. Hoje, as casas estão fechadas por conta da pandemia. Algumas estão abrindo, outras não. Então, procure alguma que já esteja iniciando seu trabalho de atendimento espiritual na sua cidade, se tiver, se a sua cidade for grande, se já tiver alguma casa funcionando. Procure uma casa espírita para poder dizer, olha, eu estou precisando de ajuda. E aí, nessa casa espírita, tendo um grupo mediúnico, um grupo de desobsessão ou de atendimento espiritual, o nome de vocês vai para essa reunião mediúnica, e durante a reunião mediúnica os nomes são lidos. E ao serem lidos os nomes, as entidades vinculadas a essas pessoas costumam se apresentar. E aí, a casa vai ter a possibilidade de conversar com essas entidades, tentando demovê-las desse propósito de achar que ainda continuam donos de uma propriedade que já não mais lhes pertence. Pode ser que essas entidades não se manifestem, não é obrigatório que elas se manifestem, mas elas podem não se manifestar, e os próprios mentores, a partir do trabalho espiritual que é feito, conseguir a energia suficiente para trazer essas entidades até a reunião mediúnica, e sem que elas se manifestem, mas aproveitando as energias dos encarnados e dos encarnados e dos desencarnados, a ambiência da casa espírita, promover o atendimento a essas entidades sem que necessariamente haja uma manifestação mediúnica na mesa. E aí os mentores podem conversar, dialogar com esses companheiros, promovendo assim um atendimento espiritual e facilitando um melhor equilíbrio da sua casa. Você tem que realmente continuar fazendo o evangelho no lar, para que haja uma blindagem melhor da casa, oração com mais frequência, fazer um propósito muito mais determinado de que você consiga viver em harmonia com a casa, fazer orações com frequência, orar pelas pessoas que foram donos da residência e que podem, de alguma maneira, serem os perturbadores, que é o mais provável, né? Não é uma garantia absoluta, mas é o mais provável. E aí,
através desse expediente, procurar melhorar a condição. Mas é preciso fazer alguma coisa, porque é muito ruim viver num processo de perturbação contínua dentro do lar. É muito complicado você viver dentro de um ambiente onde todos os dias existe perturbação espiritual nos espaços, no local na hora de dormir, em todos os cantos. Então, faça isso. Procure fazer e nos mantenha informado do andamento de como é que essas coisas estão acontecendo. Tá bom? Nos ajude a ajudar você.